E aí, pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar que, eventualmente, os hormônios, principalmente os hormônios femininos, podem ter um impacto sobre a vida das mulheres muito maior do que o que a gente imagina, especialmente sobre a possibilidade delas, eventualmente, serem mais suscetíveis ao desenvolvimento de algumas doenças? Não? Tá curioso? Então fica com a gente que hoje nós vamos falar da relação entre os hormônios femininos e a saúde da. Quando a gente fala de hormônios femininos, nós temos basicamente duas categorias principais: os estrógenos e a progesterona. E esses são hormônios muito importantes e que estão diretamente associados àquelas características que são descritas como feminilizantes. Então, o desenvolvimento dos seios, formato do corpo, e bem como características reprodutivas importantes. As alterações na produção desses hormônios, elas normalmente estão associadas, né, ou a maior produção, ao início do processo menstrual, né? Que tem um terminho técnico que chama menarca. Pois bem, noves fora isso, noves fora todo o papel importante na produção dos óvulos para que ela possa reproduzir, se assim for o interesse dela, o que mais que esses hormônios podem fazer? Será que eles estão associados à maior chance, por exemplo, delas desenvolverem uma doença autoimune? Se você está em dúvida aí o que é uma doença autoimune, é só voltar em um dos vídeos da gente que nós já falamos sobre isso. Bom, até o momento, o que a gente sabe é que, muito provavelmente, sim. De forma geral, quando a gente observa a incidência das doenças autoimunes, para boa parte dessas doenças, nas mulheres em idade reprodutiva, que acontece até ali por volta dos 45 anos de idade, né? Eu estou falando por volta porque podem ter mulheres que vão entrar na menopausa um pouquinho mais tarde, outras um pouquinho mais cedo, mas vamos considerar mais ou menos 45 anos de idade. Então, até essa idade, em boa parte das doenças autoimunes, as mulheres normalmente têm maiores chances e desenvolvem mais doenças autoimunes do que os homens. E por que que isso acontece? De uma forma muito simplista, esses hormônios eles têm uma ação direta sobre células do sistema imune, deixando essas células um pouco mais reativas, um pouco mais responsivas, criando, portanto, um ambiente que facilita o desenvolvimento dessas doenças. Por outro lado, se isso parece a priori preocupante, por outro lado, esse sistema imune, vamos dizer assim, um pouquinho mais esperto e ativo, faz com que as mulheres, para alguns casos, sejam mais protegidas para algumas infecções. Vamos pegar aqui um exemplo recente da pandemia da Covid-19. Os casos, especialmente de agravamento, comparando mulheres e homens até esse período, até os 45 anos de idade, eram maiores entre homens do que em mulheres. Óbvio, existem uma série de fatores que a gente precisa considerar nesse sentido, mas a gente não pode excluir a participação e a contribuição dos hormônios femininos para ajudar nesse tipo de proteção, uma resposta imune otimizada, melhor, mais eficiente, para então combater a infecção, nesse caso pelo SARS-CoV-2, e, consequentemente, fazer com que as mulheres tenham respondido melhor. Vale aqui dizer também que isso não é regra, né? E que outros fatores podem acabar influenciando. Mas, como eu disse, considerando esse aspecto, idade reprodutiva, normalmente o que a gente observa é isso. Então, por um lado, pode haver maior propensão, ou maior incidência, melhor dizendo, de doenças autoimunes entre as mulheres, justamente porque o sistema imune está mais esperto, e aí, nesse tipo de processo, ele pode acabar respondendo de uma forma inadequada a antígenos que são do nosso próprio corpo, resultando no desenvolvimento das doenças autoimunes. Por outro lado, esse mesmo aspecto dos hormônios sexuais femininos pode resultar em maior proteção contra algumas infecções. Outro aspecto muito importante quando a gente pensa em algo que acontece com as mulheres durante a gravidez é como será, principalmente do ponto de vista imune, que as mulheres não acabam rejeitando, o organismo delas não rejeita o feto. O que acontece no corpo da mulher para que a gravidez possa se desenvolver? Aqui também é importante fazer um parênteses, ou seja, a gente está falando de um aspecto que contribui para esse processo. Então, do ponto de vista de resposta imune,
A resposta imune da mulher passa por uma certa transformação. Ela tem que adquirir características de maior tolerância ao feto. Consequentemente, diminuir a resposta inflamatória, aumentando o que a gente chama de mecanismos regulatórios. Para vocês terem uma ideia, essa interface entre a mulher e o feto, que é justamente a barreira placentária ou hematoplacentária, ela é rica em receptores que inibem a resposta imune, justamente para garantir que dessa forma, em boa parte das situações, né, salvando e de novo excluindo alguns casos especiais, a gestação possa vir a ter. Então, durante a gestação, há uma modificação do perfil de resposta imune. Ela fica com um perfil muito menos reativo, justamente para que a gestação venha a termo, e alguns autores chegam a considerar até uma imunossupressão fisiológica. Mas calma, não se assustem com o termo. Imunossupressão não significa dizer que a pessoa está doente. Longe disso. Significa dizer que, para que a gravidez se desenvolva, o sistema imune, assim como outros sistemas do corpo dela, mudam. E para mudar e poder comportar essa gravidez, dentre esses perfis, esse organismo, que como eu disse ainda há pouco, era mais reativo, ele se torna um pouco menos reativo. E isso pode fazer com que, por exemplo, ela fique mais suscetível ao desenvolvimento de doenças ao longo da gestação. E é justamente aí mais um fator para reforçar a importância de se fazer o pré-natal adequadamente, com acompanhamento com um médico responsável, que vai avaliar os exames que você tem que fazer periodicamente, as vacinas que você precisa tomar, para garantir não só a proteção da gestante, como também do feto. Essa variação que eu falei com relação à capacidade da mulher em responder de uma forma mais intensa a determinados estímulos, por ela sofrer a influência desses hormônios sexuais femininos, né, os estrógenos e a progesterona, ela também vai possuir variações ao longo do ciclo menstrual, já que o ciclo menstrual ele é determinado por variações nesses hormônios, seja para ela preparar lá o endométrio, né, que é aquela parte do útero dela, para eventualmente receber o embrião. Se isso não acontece, ele descama, que é onde normalmente ocorre a menstruação, e aí dá-se início ao novo ciclo. Então, junto com essas variações hormonais, ela pode apresentar, muitas vezes de forma imperceptível, variações no perfil ou na intensidade da resposta imune dela também. E aí, gostou do vídeo? Esclareceu suas dúvidas sobre o assunto? Muito legal, né? A gente poder pensar como diferentes sistemas biológicos do nosso corpo, nesse caso o endócrino, que fala dos hormônios, e o imune, podem interagir e terem os desfechos mais diferentes possíveis. Então é isso. E você já sabe, né? Antes de ir, clica no sininho, dá o joinha, se inscreva nas nossas redes sociais e até a próxima.